Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos para o nosso segundo dia de live. Segundo dia da nossa imersão escatológica. Acabamos de entrar. O Instagram está notificando os nossos seguidores aí que estamos ao vivo. A paz do Senhor a todos. Pastor Joel já se encontra presente. Daphne está aí. Elias Teixeira, a paz do Senhor a todos que estão chegando. Caio, o povo que teve ontem na imersão foi uma bênção. E é um prazer estar aqui novamente no nosso segundo dia de aula, nosso segundo dia dessa imersão. Nosso professor que vai dar aula amanhã, o professor Osni também já está presente conosco, o pessoal já está entrando aí. Deus abençoe a todos. Nós aqui do projeto agradecemos muito o carinho. Agradecemos ao pessoal que está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho, que está seguindo, o pessoal da Assembleia de Deus, Congregação de Correias. Deus é fiel na vida de vocês. Louvo a Deus pela vida de todos vocês, por ter cedido o pastor Joel para estar fazendo esse trabalho conosco. E já vou estar chamando ele aqui, ele já até enviou uma solicitação ali para mim. Então, isso é para quem não nos conhece, somos o Projeto Semeando Conhecimento, estamos com essa iniciativa de fazermos essa imersão escatológica, a escatologia que é um tema tão pertinente no nosso dia, é menos pregado, menos falado, mas é um tema muito pertinente para a igreja do século XXI. E essa imersão culminou depois de 7 mensagens sobre as igrejas da Ásia Menor, de qual nós deixamos o conteúdo gravado aqui. Está lá no nosso YouTube, quem não conhece o nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, que é Projeto Semeando Conhecimento. E aqui é o nosso perfil no Instagram, aqui o diálogo acontece, você pode mandar direct, você pode curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo, amém? E sem mais delongas, eu já vou convidar o pastor Joel para estarmos juntos aqui, para a gente estar dando início, que eu tenho certeza que hoje a gente vai ter muita coisa para falar, que o tema hoje é grande tribulação. E eu já vou aceitar ele aqui. Já enviei aqui o convitezinho, que acho que ele tem que aceitar lá. Já ele vai estar ouvindo comigo aqui. Opa! A paz do Senhor, pastorzão. Paz do Senhor, pastor. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Glória a Jesus. Que bom ter o senhor aqui. Obrigado. Um prazer enorme participar deste momento tão significativo, tá bem? Corri muito, rapaz. Imagina. Nossas responsabilidades do Templo Sede. Sou primeiro secretário e saí do Templo Sede 9 horas. Gastei 17 minutos até Nogueira. Mas tempo recorde. Meu companheiro que veio comigo, o pastor Luizinho, rapaz, só vi ele colocando o cinto, segurando e vambora. A hora é agora. Glória a Deus por isso. O pessoal já está se conectando conosco aí, pastor. Algumas ovelhas do pastor, eu creio. Alguns irmãos aqui do projeto também estão conectados conosco. Ontem foi uma bênção. A aula, o senhor teve presente, né? Pastor Heber, ontem. Como Deus usou o pastor Heber. Eu amo o pastor Heber. Pastor Heber está no nosso coração e eu tenho certeza que não vai ser diferente amanhã com o meu comandante, pastor Osni. Pastor Osni já está aí na live. Eu creio que ele está aí, que eu vi ele na live. Que benção. Amém, pastor? Gente, de antemão, eu queria apresentar. Se eu errar em alguma coisa aqui, pastor, o senhor me corrija. Isso. Esse é o nosso amigo pastor Joel Pessata, pastor da Assembleia de Deus, Congregação de Correias, da qual a sede é na Washington Luiz, centro da cidade. Ele é militar. É tenente ou capitão, o senhor é? Eu sou primeiro-tenente do Exército Brasileiro na reserva há 5 anos. Então, primeiro-tenente do Exército Brasileiro. E eu tenho o privilégio de lidar também com bastante, eu não digo, com alguns militares no projeto. Tem um professor que me ajuda aqui embaixo, que é sargento, que é o pastor Tiago Freitas. Ele dá aula comigo no curso básico também. E é muito bom a gente ter essa disciplina, né? Porque geralmente o militar traz toda essa disciplina, a confiabilidade, o comprometimento com o horário. Então é muito bom trabalhar com militares, né? E é professor do IETEC também, casado, né? Tá fazendo a live pelo perfil da esposa, não é isso? Esposa, e o nome dela é aquilo mesmo que você pronunciou ontem.
Estopa Tavares, é estopa mesmo, entendeu? É estopa mesmo. Diferente, mas que benção. Então tá aí, gente. Isso é só um pedacinho. Se eu for falar do currículo desse homem de Deus, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas é só um pedacinho de quem é o pastor Joel. E é uma sumidade em Petrópolis acerca de escatologia. Tive o prazer de ter aula com ele num seminário do ETEP. Saímos, eu e minha esposa, muito edificados. E glória a Deus, ele aceitou trabalhar com esse pequeno projeto aqui, para estar dando uma aula, para estar aqui abrilhantando a nossa live. E eu estou muito feliz, pastor, com a presença do senhor aqui. Amém? Amém. Olha, muito obrigado pelo convite. Deus te abençoe imensamente. Depois que você ter dito tudo isso aí, no final você coloca, servo. Amém. Servo do Deus Altíssimo. Pastor, é nosso costume começar fazendo tudo com uma breve oração. O convidado ora no final, o senhor vai orar para encerrar, e eu vou fazer uma breve oração, e depois da oração o senhor já pode dar início aos trabalhos aí, amém? Fechou! Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença nos colocamos mais uma vez, para te pedir perdão por qualquer pensamento, ou palavra ou ato que entristeceu o teu espírito. Deus, eu venho colocar cada família aqui representada nessa live, cada irmão conectado conosco, cada um que está chegando em casa para se conectar conosco. Pai, abra o nosso entendimento essa noite. Toma a vida do pastor Joel, do teu servo. Usa ele com poder e autoridade, Senhor. Bota a tua palavra nos lábios dele. Toma a minha vida que falo contigo, Pai. Toma um projeto Semeando Conhecimento. Toma a Assembleia de Deus do Washington Luiz, a Congregação de Correios e as demais congregações nas tuas mãos, Pai. É o que te pedimos nessa noite. Já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. E vamos para o tema que é grande tribulação. Pastor, ontem nós fomos arrebatados. E agora o que acontece? Está com o senhor agora. Pastor Diego, um prazer enorme. Eu quero iniciar dizendo o seguinte. Nós temos o assunto grande tribulação, aliás, o assunto escatologia. Nós temos que ter uma mente muito aberta quando nós dedicamos a estudar esse assunto. Eu tenho muito respeito, não entro em discussão, porque não vale a pena, sobre as linhas de pensamento. Por exemplo, nós vamos trabalhar esses momentos aqui com grande tribulação. Então, eu respeito muito, nós temos 3 linhas de pensamento quando falamos de grande tribulação. Nós temos os pré, os meso e os pós-tribulacionistas. Então, a minha linhagem é o que eu creio e que é a linhagem das Assembleias de Deus também, é o pré-tribulacionismo. Mas respeito e tenho mente aberta para entender os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Para quem nunca ouviu falar desse assunto, uma breve pincelada. Pré-tribulacionista é o que nós vamos conversar na noite desse dia. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A tirada da igreja da terra é o sinal de início da grande tribulação. Os mesotribulacionistas ensinam e prezam que a igreja vai passar a metade da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas afirmam, estudam, que a igreja vai passar todo o período da grande tribulação. Então, eu respeito todos esses pensamentos, mas a minha linha, o que eu creio, o que eu prego, o que eu ensino é pré-tribulacionista. Nós somos pré-tribulacionistas, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu vou afirmar, então, que a igreja, já entrando no assunto, não passará pela grande tribulação. Aí nós temos algumas passagens bíblicas que nos afirmam isto. Nós temos algumas passagens bíblicas. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o versículo 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo
Eu já falei no versículo 9, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Romanos, capítulo 5, versículo 9, que nós poderíamos ler. Agora, a pessoa pode me afirmar, pastor Diego, que, pastor, essas leituras são fracas para o que eu aprendi. Um exemplo. Aí eu vou respeitar muita pessoa, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela usa muito as tipologias. Por exemplo, né? O Antigo Testamento são sombras do Novo Testamento. Então, ela usa muitas tipologias. Aí eu gosto muito de algumas tipologias. Se alguma pessoa pensar que a leitura bíblica, esses textos que eu afirmei, pode ser fraco, então a gente pode usar alguma tipologia. Por exemplo, Gênesis, capítulo 19, versículo 22 em diante, trata da história de Ló, quando o Senhor intenta destruir Sodoma e Gomorra. Ló, a Bíblia diz que ele é um homem justo. E agora veja bem, a presença de um homem justo impede o juízo de Deus sobre Sodoma. Olha que coisa interessante. Agora imagina a presença da igreja na terra. Imagina a presença da igreja na terra. Então, eu estou citando aqui uma tipologia que a gente gosta muito. A segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, o versículo 9, trata que Ló era um homem justo. Uma outra afirmativa que eu gosto muito também, para me basear e crer que nós não iremos, a igreja não vai passar pela grande tribulação, dos capítulos 4 até o capítulo 22, alguns aí estudiosos do assunto diz do capítulo 9 ao capítulo 18. Do livro do Apocalipse, a igreja não é vista na terra. Não se fala sobre ela. Então, isso tudo me leva. Eu tenho outras tipologias, mas eu creio que essas duas aí dão uma base para nós seguirmos. Amém? Amém. Pastor, o mais interessante que o senhor está falando aí também é não criar eu vou usar essa palavra, esse abismo entre o Antigo e o Novo Testamento para se falar de escatologia. Verdade. Porque se nós olharmos um pouco mais de perto, a gente vai ver tipificações, como o senhor falou aí, do arrebatamento, de como vai ser a tribulação, esse período todo que a igreja vai passar aqui, está tipificado no Antigo Testamento. Isso é muito importante o senhor trazer esse esclarecimento para que a gente possa ter mais firmeza de falar, ter mais textos, né, para poder embasar a nossa opinião, né? Verdade. Muito bom. Então, agora eu vou adentrar ao assunto e eu vou citar alguns textos bíblicos. Aqui alguns eu vou ler, outros eu vou dar referência, porque o tempo é escasso. Mas qualquer coisa me pede, nós vamos ler. O senhor tem o tempo que o senhor julgar necessário, tá, pastor? O senhor fica à vontade. Na vigília, tem que tomar cuidado. Eu sou apaixonado, pastor Diego, eu sou apaixonado por esse assunto. Eu estou debruçado sobre esse assunto que eu amo, sobre escatologia, aproximadamente esse ano, no mês de junho, eu faço 11 anos debruçado estudando escatologia. Mas eu sei que nada sei. Completamente aberta, estamos abertos a qualquer questionamento. Se eu tiver que rever meus conceitos, como eu já revi várias vezes, eu vou estudar, vou procurar os meus mestres e eles vão, com certeza, me saber conduzir em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Pastor Diego, junta todo o sofrimento que já teve desde a criação do mundo até o arrebatamento da igreja, não vai dar o sofrimento que será na grande tribulação. Vai ser coisa terrível. Não queira presenciar este momento. Eu oro muito e falo, Senhor, eu quero ser arrebatado. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Agora, pegar um gancho do pastor Heber ontem, a igreja arrebatada. Aí no céu vai estar acontecendo. A igreja foi arrebatada, aí entra o tribunal de Cristo,
que tem uma duração de 3 anos e meio. E depois as bodas do Cordeiro, logo após o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo, eu quero lembrar que ele não é para condenação, não. Ele é um tribunal somente para os galardões. Nós tomamos posse dos galardões. A Bíblia fala, eu não quero entrar nesse assunto, que não é grande tribulação, só de uma pincelada, é para a igreja estar ataviada. Depois dela ataviada, ela vai para as bodas do Cordeiro. Aí repara que são 3 anos e meio o tribunal de Cristo e logo em seguida mais 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Enquanto isso aqui na Terra, vai estar acontecendo a última semana do livro do profeta Daniel. Nós sabemos das 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, nós estudamos sobre as semanas, e eu teria que voltar muito se eu for falar delas, mas sabemos que 69 semanas já passaram, nós estamos num hiato, num parêntese, foi interrompida as semanas, a contagem das semanas, e nós estamos na dispensação da igreja. E assim que a igreja for tirada, fecha esse parênteses, inicia a 70ª semana de Daniel, para completar as 70 semanas. E quando eu digo semanas, a Bíblia, quando ela fala sobre semana, ela fala de anos. Então, uma semana são 7 anos. Falta uma semana, faltam 7 anos, que é exatamente o período da grande tribulação, que será dividido em 2 períodos, que nós costumamos chamar de tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e os 3 anos e meio finais, a grande tribulação propriamente dita. Então, enquanto no céu estiver acontecendo o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro, aqui na terra, tribulação e grande tribulação. Amém? Então, a igreja foi tratada. Aí agora, olha que coisa interessante. O mundo vai estar um caos. Pastor, eu li agora recentemente uma revista americana, eu tenho sobrinhos lá, minha esposa tem 3 irmãos que moram lá, e eles trouxeram uma revista americana que as empresas aéreas já estão adotando assim, olha que coisa interessante. A American Airlines é a melhor empresa aérea do mundo, me fugiu o nome dela agora, Emirates. Olha que coisa interessante, que tem uma tendência árabe, muçulmana, presta atenção. Eles já estão adotando o seguinte, não se coloca 2 pilotos que são evangélicos. Se for 2 pilotos evangélicos, eles trocam a escala do voo. Se o piloto se declarar cristão, ele se declarar cristão, só isso já basta. Ele tem que entrar com alguém que não é cristão. Aí, olha que coisa interessante. A maior potência do mundo, que é os Estados Unidos ainda, né? Principalmente que é um povo cristão, eles já estão aguardando a qualquer momento acontecer o arrebatamento da igreja. Então, para os aviões chegarem aos seus destinos, eles não estão colocando mais 2 pilotos cristãos, 2 pilotos evangélicos. Está colocando lá um que professa que não é e o outro pode ser. Já estão se preparando. Então, o arrebatamento aconteceu. O mundo vai estar um caos, pastor. O mundo vai estar um caos. Um caos. Gente que sumiu, mulheres sem esposo, esposos sem mulheres. Mesmo assim, aviões vão cair, carros estarão desgovernados. Até pouco tempo, pastor, isso me impressiona. Nós usávamos alguns dizeres nos nossos carros. Não sei se o senhor chegou a ver, mas nós usamos aqueles adesivos no carro. Em caso de arrebatamento, esse carro estará desgovernado. Então, carros desgovernados, hoje parece que esquecemos. Precisa, pastor, Deus abençoe sua vida. Deus, pastor, te usou muito para que esse seminário acontecesse, para que essas coisas acontecessem. Isso precisa ser mais falado. Parece que a igreja está dormindo. Parece que nós não estamos mais lembrando que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, Deus te abençoe. A gente não vê mais dizeres nos carros, não vê mais versículos.
Enquanto que o mundo estão declarando. Quantas vezes você para num congestionamento, me perdoe, é com mau respeito, mas você vê a imagem de uma religião, de outra, coisas que há tempos atrás a gente era um absurdo, mas agora é a coisa mais normal. E nós paramos de colocar os versículos. Então, o mundo vai estar um caos. Aí Perfeito. vai surgir o anticristo, colocando ordem no mundo. E o anticristo, pastor Diego, ele receberá o poder da besta. Eu só quero fazer aqui um adendo, que o anticristo será um homem, ó, personificando o diabo. Isso é assustador. Então, um homem personificando o diabo. E ele receberá o poder da besta. Aí eu preciso dizer que o mundo será governado por uma trindade satânica. Isso é terrível. Uma trindade satânica. O dragão, o diabo. A besta, o anticristo. E o falso profeta, o anti-espírito santo. Se hoje nós temos, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada, e eu vou soltar uma bomba aqui também, que muitos não concordam, é um assunto polêmico, mas manda aqui que nós vamos conversar, entendeu, pastor? Eita glória! Vamos conversar. Ó, muitos não concordam, mas eu vou dizer algo para o senhor aqui. O Espírito Santo também será tirado juntamente com a igreja. E pode... Eu vou falar sobre salvação na grande tribulação. E vai ter um monte de gente perguntando como é que vai acontecer. Eu vou explicar e vou mostrar biblicamente. Então, pastor, o mundo vai estar um caos. Aí a trindade satânica vai aparecer colocando ordem no mundo. Pastor, o anticristo, ele vai ser um homem dotado de poderes. Poder bélico, poder financeiro e poder político. E olha, isso aqui é impressionante, porque ele vai ser aclamado, ele vai ser amado pelo povo. E como é que ele vai ganhar essa popularidade, pastor? Olha que coisa interessante. Provavelmente o senhor tem conta no banco, eu tenho conta no banco, provavelmente 95% da população tem uma conta no banco. E quem não queira pode estar no vermelho, mas tem uma farpelinha lá. Alguma farpelinha tem. Outros têm muitos, outros têm pouco. Provavelmente o senhor tem um veículo para o senhor se locomover. Provavelmente o senhor tem uma casa. O sonho de um casal, quando eles estão para casar, a primeira preocupação é fugir do aluguel e ter uma casa própria. É verdade ou não é? O grande sonho de uma família é ter uma casa própria. Imagina, pastor, no arrebatamento da igreja, quantas casas estarão vazias? Meu Deus. Imagine quantos carros vão estar abandonados na rua. Imagine, pastor, quanto dinheiro vão estar nas contas correntes de cristãos, de pessoas que foram arrebatadas. Porque eu quero fazer uma declaração aqui, pastor. E nós teremos muitas surpresas naquele dia. Muitas surpresas. De repente, pastor, eu vou dizer algo aqui que serei criticado. Mas muitos que nós estamos pensando que nós vamos encontrar, nós não vamos encontrar. E muitos que nós estamos pensando que não iremos encontrar, nós vamos encontrar lá. Então nós teremos muitas surpresas naquele. Aí, pastor, o anticristo vai surgir como super-herói. Por quê? Um assunto puxa o outro. Porque o mundo já está sendo preparado para o aparecimento do anticristo. Pastor, o senhor está sendo vigiado já há algum tempo. O senhor está com o telefone no bolso, ou conversa um assunto com um amigo. Daqui a pouco o senhor abre o Google, o assunto aparece lá. O senhor já está com sendo certeza. vigiado há muito tempo. Nossas casas já estão sendo vigiadas há muito tempo. Se eu começar a falar aqui do que eu li nessa revista de um nanorobô, que a Amazon já está lançando nos Estados Unidos. E ele vai ser... Todos irão querer o nanorobô. E ele só vai se adaptar em 2 lugares que eu vou falar daqui a pouquinho, que está no Apocalipse, que é na ou na testa. Pastor, o senhor não vai precisar mais usar celular.
Aquele nanorobô ali, ó, infiltrado, colocado ali na testa ou na mão, ele vai acessar a internet e ele vai ter uma ligação com a nossa mente humana. Só não vai precisar mais abrir um notebook, um celular para ver a internet, não. Aquilo vai vir à sua mente por causa do nanorobô. Já está sendo preparado. É assustador. Não estou aqui para fazer bem ninguém. Nós estamos aqui conversando sobre grande tribulação. Mas aí, o anticristo ele surge nesse momento, dizendo assim, ó, foi apenas um povo que desapareceu. Calma que o mundo segue vida normal. E eu vou colocar a paz no mundo. Por isso que os 3 primeiros anos é chamado somente de tribulação. Porque ele vai dar palavra que o mundo vai ter paz. E é uma falsa paz. É uma falsa paz. Sim. Como é que ele vai angariar essa popularidade? Ele vai pegar essas casas que estão vazias, ele vai pegar esses carros que estão abandonados na rua, ele vai pegar as farpelas de dinheiro que ficaram abandonadas nos bancos e ele vai fazer uma redistribuição de renda. Vai chegar para um casal e dizer assim, ó, vocês querem uma casa? Paga o aluguel, não precisa pagar mais, eu tenho uma casa para vocês. Opa, queremos uma casa, mas peraí, vocês têm que aceitar um sinal. Entendeu? E quem não vai? Pastor, preste atenção, deixa eu levar o senhor a um pensamento. Eu pregava antes da pandemia, eu ensinava antes da pandemia que o exército do anticristo ia chegar na minha casa, invadir a minha casa, ia pegar minha esposa, ia pegar meus filhos, e presta atenção, ia pegar um alicate de obra e arrancar minha unha e falar, nega o teu Deus. E eu dizer, não, não nego, não nego. Aí ia pegar um ferro quente e enfiar na minha orelha, nega o teu Deus, não nego. Nega o teu Deus e aceita a marca. Não vai ser nada disso, pastor, nada disso. Eu já mudei meu conceito depois da pandemia. Só quer ver uma coisa? A Bíblia diz que a marca da besta, ela vai se adaptar na mão ou na testa. Preste atenção, pastor. Em Apocalipse, ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca. Nós tivemos a pandemia. Aí veio a máscara. Ninguém vai poder comprar ou vender. Olha como já treinamos, pastor. Olha como o mundo já está preparado. Aí veio a máscara. Veio a máscara. Pastor, pensa comigo. O senhor ia entrar numa farmácia. O senhor entrava sem a máscara? Não. Quem atendia o senhor atenderia sem a máscara? Não. Então, escuta, pastor. Ninguém vai comprar o senhor com a máscara. Ninguém vai vender o atendente da farmácia se não tiver a marca da besta. Ele com a máscara, o senhor com a máscara. Isso não é bíblico, pastor? Então, deixa eu dar uma palavra. Nós já treinamos. Nós já ensaiamos. Nós já estamos prontos para ela. Ela vai surgir a qualquer momento. Só pode ter certeza disso. Nós já passamos por um treinamento. Isso tudo é o inimigo já preparando o campo para o surgimento do anticristo. E tem mais, ninguém vai invadir casa. As pessoas vão estar com fome e o fiscal do mercado vai dizer assim, ó, o alimento está ali dentro. Imagina, pastor, meus filhos com fome, e eu sabendo que o alimento está dentro do mercado, e o fiscal guarda na porta. Não, o arroz está ali, o feijão está ali, o óleo está ali, a carne está ali. Você pode entrar, mas mostra a marca. Aí você morre de fome, a sua família morrendo. Ah, coloca esse negócio aqui, pronto. Vai ser assim, pastor. Vão implorar, vão pedir a marca. Por quê? A gente pegava a máscara, você esquecia a máscara em casa, você pegava a máscara que o colega estava usando, botava na cara para entrar para comprar um lanche. Vão implorar. Então, ele vai ganhar essa popularidade dessa forma, de redistribuindo essa renda. E muitas das vezes vai ser em troca da marca. Amém? Amém. Posso prosseguir? O senhor quer dizer alguma palavra? Vamos para frente? Então, vamos lá. Eu queria só eu costumo fazer isso, né, com os meus alunos do projeto. Eu sei que o senhor também tem essa linha de pensamento de dar ferramenta para os alunos para que eles possam conversar ou responder uma linha de pensamento contrária. E, pastor, uma coisa muito interessante que se eu não pregar, ou se nós, como igreja, não pregarmos isso que o senhor está sendo falado, eu até dei uma pincelada nisso ontem com o pastor Heber. A doutrina da iminência está sendo esquecida. Por quê? A partir do momento que o senhor toca nesse ponto
que nós devemos nos preparar para arrebatamento, para evitar esse tipo de coisa que o senhor está pregando aqui agora, eu sou confrontado a mudar meu posicionamento, para que eu não esteja aqui. Então, por muitas das vezes o pensamento pós e o pensamento meso confundem a igreja, porque tira de nós o preparo, ou a vontade, ou a necessidade de estar preparado para que isso ocorra a qualquer momento. Porque nós podemos estar falando aqui e daqui a pouco o celular está sozinho aqui. É verdade. Isso pode acontecer. É verdade. Então, quando a gente não tem quando nós como igreja não temos essa consciência das atrocidades que vão acontecer através do anticristo, a gente começa a ficar relaxado, digamos assim. É isso mesmo. Começa a entrar numa zona de conforto. E isso é muito bom, essas verdades serem ditas do que vai acontecer, das atrocidades que quem ficar vai passar, para que haja um despertamento e a doutrina da iminência volte a ser pregada na igreja. Pastor. Amém, pastor? Amém. É só esse adendo que eu quero colocar, o senhor pode seguir em frente. Bênção. É muito comum a gente ouvir, pastor, as pessoas dizerem assim, mas desde quando eu sou criança eu ouço que Jesus vai voltar. Agora, desde quando nós éramos criança, a gente ouve que Jesus vai voltar. Só que os sinais agora todos praticamente já cumpriram. Antigamente, nós brincávamos na rua. Hoje as crianças brincam. Internet, celular. Olha quantas tragédias nós estamos vendo aí. Então agora é verdade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. No meu grupo de estudo do mestrado da escatologia, nós fomos desafiados a dizer assim, mais ou menos, quanto tempo você acha, isso é muito sério, isso nem pode ser dito aqui, que assusta muito. Quanto tempo você acha que o mundo ainda perdura? 90% não deram mais, ninguém passou de 25 anos. Ninguém passou. Devido a isso. Isso assusta. Por exemplo, como é que nós vamos conversar isso com os adolescentes que sonham casar, com jovens que sonham fazer a faculdade? Lá na congregação de Correios eu ensino, ninguém desista dos teus sonhos. Prossiga, vida normal. Só tem uma coisa, não esqueça que Jesus está voltando. Pronto, acabou. Vamos seguir a vida normal. Eu vou dar uma palavra forte. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, pastor. Eu creio. Porque não tem mais problema. Bom, vamos para frente. Vamos lá. Aí, o anticristo, ele se instala. O anticristo se instala. Ele começa a governar a trindade satânica, né? O dragão é o diabo. O anticristo será uma pessoa, um homem, com esses poderes que eu disse. E o falso profeta será o braço religioso do anticristo. O falso profeta será o braço religioso do anticristo. Pastor, eu queria levantar aqui uma questãozinha sobre a pessoa do anticristo. Muitas pessoas assim, aliás, são pouquíssimos pastores que gostam do tema escatologia. Por quê? Porque ele tem várias linhagens, as pessoas não aprofundam muito e tal. Eu vejo grandes pastores, eu sou apaixonado, sou pequenininho e amo. Por isso que eu me empolgo, falo alto mesmo, abro para pergunta, se crê na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia. Mas eu queria conversar aqui um pouquinho sobre o anticristo, a pessoa do anticristo. Eu queria falar com o senhor o que eu penso. Agora não é bíblico, agora o que eu penso através dos meus estudos. Pastor, eu tenho uma premissa maior. Uma premissa maior. A grande tribulação, pastor, ela é um juízo de Deus para com a nação judaica. Ela é um juízo de Deus para Israel, por eles terem rejeitado o Messias. Então, a grande tribulação, deixa eu usar uma palavra chula, é um acerto de contas entre Israel e o seu povo, por eles terem rejeitado o seu filho, por eles terem rejeitado o Messias.
por eles terem rejeitado o Messias. Tendo dito isso, pastor, premissa maior: os judeus aceitarão o anticristo como Messias. Premissa menor: os judeus jamais aceitariam um gentio como Messias. Conclusão lógica. Senhor da... Isso é um pensamento meu, pastor Diego. Eu aceito questionamento. Tá bom? Premissa é um raciocínio lógico. Eu creio que o anticristo vem de uma linhagem judaica. O senhor vai me chamar de doido, mas cabeça de estudante. Então, preste atenção. Premissa maior. Por que eu disse que os judeus jamais aceitariam um gentio como anticristo? Porque eles não aceitam ninguém falar de outro Deus do que eles falam. Só aceitam um judeu falar. Só quer apanhar? Só vai numa sinagoga, entra lá dentro, mas prepara para correr, grita: Jesus te ama! E vaza. Corre. Então, olha, premissa maior. Os judeus, não aceitarão gentio como anticristo. Então, eles vão aceitar o anticristo como Messias. Para eles aceitar como Messias, para mim, pastor, pensando, tá? O raciocínio lógico teria que ser um judeu. Aí, pastor, nós vamos levantar muitas suspeitas aí, sabe? Muitas suspeitas. Tem 3 homens hoje, que eu não quero citar nomes aqui, que citar nomes é muito perigoso. Mas tem 3 homens hoje na humanidade, no mundo. Eu afirmaria quase que 90% é ele. Ele já está no nosso meio, o espírito dele já está, mas o que impede dele se manifestar é a presença da igreja. Agora eu estou voltando lá no início. O que impede do espírito do anticristo se manifestar no nosso meio é a presença da igreja no nosso, na terra. É a única coisa, certo? Então, eu penso dessa forma. Pastor, eu queria botar uma pimenta aí. Em Daniel, capítulo 11, no versículo 37, dá uma dica muito forte porque eu penso desse jeito. Diz assim, que o anticristo não terá respeito pelo Deus dos seus pais. Entendeu? Não terá respeito. Então, olha, veja bem. O anticristo vai usurpar o templo, que é o Deus dos judeus. Está entendendo? Perfeito. Então, estudando esse versículo, dissecando ele, o anticristo não terá respeito pelo Deus dos seus pais. Os pais, os judeus. E daqui a pouquinho nós vamos ver na segunda fase que ele vai querer ser adorado como Deus. Então, vai dar um problema muito sério. Daí a minha desconfiança. Amém? Bom, vou seguir mais para frente, hein? Eu vou mais... Só tinha uma perguntinha. Vou fazer, manda ver. Joga aqui, então, isso aí. Vamos lá. Pastor, a gente seguindo essa linha de raciocínio, acerca dos 3 poderes do anticristo, né? Que é o militar, religioso e político. Enxergando assim, olhando agora no prisma das religiões que nós temos, a gente consegue, pelo menos eu, agora também sou eu que estou falando, né? A minha opinião, a gente consegue ter um vislumbre de um grupo ou uma determinada religião que está caminhando, ou já tenha caminhado, para que tenha tamanha influência mundial. Então, se nós vemos o anticristo... O senhor não me provoca que eu entre nesse assunto, o senhor não me provoca que eu entre nesse assunto, o senhor está falando aí, a gente acaba com a live. Não, mas é para isso mesmo. É para trazer esclarecimento. Vamos lá. Ele vai ter uma vertente semita, né? uma descendência do semita, mas em contrapartida ele vai ter que se aliançar a uma dita religião, ou um poder disfarçado, digamos assim, que tenha influência na Organização das Nações Unidas. Por quê? Ele vai ter que abrir a boca e o mundo ouvir. Em primeiro lugar.
Ok? Então tem que ter uma religião, um falso profeta, que tem uma influência mundial para poder abrir a boca das Nações Unidas. Eu vou confirmar para o senhor hoje, o anticristo seria o líder da ONU. Quem mandou no mundo, quem ditou as ordens no mundo na pandemia? Sim. Foi ou não foi? E só tem uma religião que tem voz lá. Qual é a religião que tem voz na ONU? Só tem uma. É verdade. Entendeu? Porque ele é um chefe de Estado. Se ele se levantar para falar, todo mundo tem que ouvir. Porque é um país pequeno, não é? Como é da própria, e tem um chefe de Estado. E ele, ao mesmo tempo, é um chefe de Estado com religião. Então eu vejo, me parece que o anticristo vai estar inserido nesse contexto também. E essa dita religião que a gente está falando aqui vai ter um papel muito importante na grande tribulação. Pelo menos eu creio. Se o senhor quiser entrar mais fundo, pode ir. Pode ir. Eu vou voltar para os outros assuntos, aí vai acabar aqui. Mas vamos dar uma dica. Hoje seria o líder da ONU. É muito perigoso a gente falar esses assuntos, mas hoje a suspeita, tá, pastor? A suspeita cai sobre a ONU, porque durante a pandemia foi ela que ditou as regras da humanidade. Sim. Foi ela que ditou as regras da humanidade. Então, eu estou mostrando mais uma vez que nós já treinamos. Nós já treinamos. Só falta agora o anticristo se manifestar. Só falta agora ele se manifestar. Bom, pastor, eu queria falar também um pouquinho, bem rápido, sobre o falso profeta. O falso profeta, ele vai ser o braço religioso do anticristo. E esse falso profeta, não dá tempo da gente ler todas as passagens, mas quem quiser, em Apocalipse capítulo 13, versículo 13, olha, pastor, que impressionante, olha como me impressiona a gente. O falso profeta vai fazer cair, vai fazer chover até fogo do céu. Por isso, pastor, que vai enganar a muitos. Pensa que eu não tenho poder? Espera aí, caia fogo do céu. E ele vai riscar o dedo e vai descer fogo do céu. Olha o poder que o inimigo vai dar ao anticristo. Olha o poder que o inimigo, que o dragão, que é o diabo, vai dar ao falso profeta. Então, essa trindade satânica, me perdoem, mas é assim, às vezes algumas assustam, né? Não estou dando moral para o inimigo, não. Mas ela é poderosíssima na época do comando da humanidade. Nós sabemos que o mundo estará ao comando do inimigo da nossa alma. Isso aí nós sabemos. Por isso a minha afirmativa que o Espírito Santo será tirado da terra, junto com a igreja. Muitos afirmam, tá? Eu respeito, né? Que não é verdade, tal, eu respeito. Mas isso aqui é um pensamento meu, O Espírito Santo será tirado junto com a igreja. Tá bom, pastor? Bom, deixa eu falar um pouquinho. Nós já temos 45 minutos. Vamos lá. Bom, olha só. Pastor, vou entrar num assunto bom aqui também. Vai ter salvação na grande tribulação. Opa! Salvação na grande tribulação. O capítulo 7 de Apocalipse, ele fala sobre isto. Apocalipse capítulo 12 fala sobre isto. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala sobre isto. Para eu afirmar isto, pastor, vem uma pergunta. Se vai ter salvação na grande tribulação, quem vai pregar? Essa é a primeira pergunta. Se vai ter salvação na grande tribulação, pastor, quem convence o homem, pastor Diego, do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. O senhor acabou de afirmar que ele não vai estar na terra. Quem vai salvar o homem? Aí, pastor, essa questão do Espírito Santo, dele ser tirado, e ele ter salvação, é simples. Eu pergunto para o senhor, quer ver? Olha só. Pastor, como é que o senhor afirma que vai ter salvação se o senhor diz que o Espírito Santo foi tirado? Eu pergunto para o senhor, o Antigo Testamento teve salvação? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo já tinha sido enviado? Não. Manifesto, não. Exatamente. Agora, em Isaías capítulo 59, por isso que é bom, a gente tem que provar na Bíblia quando isso aqui é bíblico.
Isaías capítulo 59, versículo 19, a palavra do Senhor diz que ele habitando no céu, ele opera na terra. Ó, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então ele é onisciente, onipresente e onipotente. Se no Antigo Testamento tinha salvação e o Espírito Santo não tinha sido enviado o Consolador e tinha salvação, ele no céu agia na terra. Na grande tribulação, pastor, vai acontecer exatamente o que acontecia no Antigo Testamento. Isaías 59, 19. Ele no céu agindo na terra. Agora, a outra pergunta. Vamos a ela. Quem vai pregar na grande tribulação? Isso aqui é muito interessante. Tem uma determinada religião, seita, eu só fico à vontade, eu não vou citar, mas que diz que vai entrar no céu somente 144 mil. Poxa, TJ, né? TJ, né? pastor, A gente fala, pastor, eu gosto de apologética, pastor, eu gosto, a gente vai, tem jeito aí, não. E agora, olha só, se eu prego isso, pastor, cai por terra o Novo Testamento, as palavras do Senhor Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Poxa vida, cai tantos versículos por terra, né? Cai tantos versículos por terra. Aí, nós vamos lá. Quem vai pregar na grande tribulação? Pastor, os judeus esperam pelo Messias. Eles vão para frente do Muro das Lamentações, eles pegam a Torá, pastor, e eles ficam sacudindo o corpo. Dê-nos um templo, envia-nos o Messias. Dê-nos um templo, envia-nos o Messias. Pastor, ó, quando eles verem que o anticristo não é o Messias que eles esperavam, eles vão começar a pregar. Então, aqueles 144 mil que eles dizem que só eles vão entrar no céu, aquilo vem das tribos, as 12 tribos, não vou entrar nesse mérito, 12 tribos vezes 12, das 144, são os judeus, as tribos de Israel, certo? Exatamente. Que estarão na grande tribulação. Agora, pastor, quem mais vai participar da grande tribulação? Ela é para o povo judeu, ela é para gentios metidos a judeus. Quem são os gentios metidos a judeus, pastor? Aqueles que, como judeus, recusaram o Messias, não aceitaram Jesus como seu Salvador. E aí, pastor, vai ter muitos desviados da presença do Senhor. Vai ter muito crente na grande tribulação. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor. Agora há pouco eu relatei que uns que nós pensamos que vamos encontrar lá, não vamos. E outros que nós pensamos que não vamos, nós vamos. Nós vamos ter muita surpresa. Então, o crente que não for arrebatado, ele sabe, ele pode até estar nessa live, ele sabe que ele vai ter uma segunda chance. Esse crente vai pregar. Mas a Bíblia fala também, pastor, que 2 testemunhas irão pregar a palavra do Senhor. Sim. Aí agora eu vou conversar um pouquinho com o senhor sobre essas 2 testemunhas. Nós temos 3 suspeitos, tá certo? Nós temos 3 suspeitos, pastor. Enoque, Elias e Moisés. Alguns colocam até um 4º suspeito. Mas vamos aqui por eliminação. Vamos por eliminação. Quer ver? A palavra do Senhor diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso, juízo. No capítulo 34 do livro do Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, lá descreve que Moisés morreu. Inclusive, eu ministro essa matéria no IETEP e eu digo assim, ó, a autoria do Pentateuco é de Moisés. A Bíblia afirma isso. Exceto o último capítulo de Deuteronômio, que foi escrito por Josué. Lá diz que Moisés morreu. Se a palavra do Senhor diz que o homem está ordenado morrer uma única vez, eu vou começar a descartar Moisés, porque ele morreu. Agora a Bíblia trata sobre Enoque, um homem tão perfeito, tão justo, que Deus julgou que ele não era digno de estar no mundo. E Deus o toma para si. Não passa pela morte.
A Bíblia fala sobre Elias, levado aos céus num redemoinho, não conheceu a morte. Então, pastor, os meus mestres dizem que quando a Bíblia se cala, é melhor nós calarmos. A Bíblia não diz quem são as duas testemunhas. Agora eu abro um parênteses. Na minha humilde concepção de servo, e servo não existe servo grande, servo é escravo, escravo acabou. Então, na minha pequena concepção, as duas testemunhas recaem sobre Enoque e Elias. Você entendeu? Então, os 144 mil, os crentes desviados e que não foram arrebatados, e as duas testemunhas irão pregar na grande tribulação. Amém? Esse assunto, assim, ele não é difícil, é fácil entendimento. Não é muito difícil. Mas eu respeito quem pensa diferente de mim, tá bom, pastor? Eu respeito. Por isso que eu abri parênteses e disse, a Bíblia, ela fala das duas testemunhas, mas não cita nomes. E os meus mestres me ensinaram, quando não cita, quando a Bíblia se cala, melhor é calar. Mas como eu sou bocudo, aí eu levanto suspeita. Aí eu posso... por isso, o pastor Joel, eu desconfio, eu penso que serão Enoque e Elias. Mas, pastor, a Bíblia não faz tanto silêncio acerca de Moisés, por quê? Se fosse Moisés, como uma das testemunhas, lá em Apocalipse capítulo 11, a gente ia ter um problema com Cristo sendo a premissa dos que dormem, pois não é? Se Deuteronômio 34 afirma a morte de Moisés, e depois ele aparece no Apocalipse 11 como uma das testemunhas, que inclusive vão ser mortas, e o corpo deles vão ficar na praça, então Moisés teria que ter vindo com o corpo glorificado, teria que ter sido ressurreto. Verdade. Então Cristo deixaria de ser a premissa dos que dormem. Então não é bem um silêncio, né? Eu acho que a eliminação de Moisés é bem clara aí para a gente poder seguir em frente com o assunto, né? Amém. Glória a Deus por esse entendimento, pastor. Louva a Deus pela sua vida. Agora, o senhor falou bem, essas duas testemunhas, né? Elas serão mortas em praça pública, tudo por contrariar o anticristo, tudo por pregar o que o anticristo, o que contraria o anticristo. Então elas serão mortas em praça pública. E a palavra do Senhor diz que os seus corpos ficarão expostos por 3 dias. Por 3 dias. Eles ficarão expostos em praça pública. E quando os corpos já estiverem em estado adiantado de putrefação, mais ou menos no mesmo estado que estava Lázaro, eles irão ressuscitar. Agora, o que eu acho interessante, pastor, um dos meus mestres, Lamartine Porcela, ele faz muitos comentários sobre essas duas testemunhas e ele muitos artigos que ele publica. Um desses artigos ele publicou que a televisão vai estar ao vivo o tempo todo, por ordem do anticristo, todo o fim trágico das duas testemunhas. Ou seja, eles sendo massacrados, eles sendo mortos, e o anticristo vai dar uma ordem. Olha, fiquem aí ao vivo até eles apodrecerem, para servir de exemplo, para ninguém contrariar a minha ordem, para ninguém contrariar o que eu digo. O mundo inteiro vai transmitir ao vivo o massacre das testemunhas em praça pública. Aí, pastor, isto aí vai estender alguns dias. Aí agora que isso aqui que é lindo. Do mesmo jeito que viram eles sendo massacrados, do mesmo jeito vai também televisionar eles sendo ressuscitados. Isso aqui é coisa demais. Isso aqui é lindo. Isso aqui é coisa esplêndida. Então, aos olhos do mundo, se assim os irmãos entendem, eles irão ressuscitar.
estarão lá transmitindo ao vivo e no estado de putrefação, como eles estiverem, eles serão ressurretos. Isso aqui é lindo. Amém? Glória a Deus. Bom, Amém. o que mais a gente pode falar aqui? Tem muita coisa para ser falado. Deixa eu... eu queria também aqui entrar agora na segunda fase da grande tribulação. Pode ser? Perfeito, pastor. Fica à vontade. Vamos lá. A segunda fase da grande tribulação. Essa segunda fase ela terá uma duração de 3 anos e meio, né? 42 meses, se nós transformarmos em meses. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas não estou lendo, porque eu estou dando somente as referências. Ela fala da metade da grande tribulação. 1.260 dias, né? Esta parte, pastor, esta parte vai ser a parte terrível. Nós sabemos que nós já tivemos 2 templos e eles foram destruídos. Isso aqui é um assunto para um dia inteiro. Perfeito. E o judeu, ele vai para frente do muro pedir um templo e que o Senhor envie o Messias. Um templo e que o Senhor envie o Messias. Pastor, hoje, no Monte Moriá, onde Isaac ia ser sacrificado, hoje ele é conhecido como Planície das Mesquitas. Planície são 11 mesquitas aproximadamente. E tem uma mesquita, pastor, o Domo da Rocha, ou Mesquita do Ar. Essa mesquita, ela está exatamente onde estavam os 2 últimos templos. Está exatamente onde estavam os 2 últimos templos. Aí, pastor, olha que coisa interessante. Como que pode o 3º templo ser construído se tem uma mesquita no lugar? E uma mesquita, pastor, quem entra nela para adorar são os muçulmanos. O judeu adora numa sinagoga. Eu estou falando essa diferença que pode ter muita gente na live que não vai entender a diferença de mesquita para sinagoga. O judeu adora numa sinagoga. E o muçulmano, o árabe, adora numa mesquita. Pastor, olha que coisa interessante. Uma mesquita dentro de Jerusalém. Várias mesquitas, é chamado Planície da Mesquita. E não tem uma sinagoga. Pastor, é na Jerusalém Antiga. Só para o senhor ter uma ideia. Para um judeu entrar na terra dele e lá na Planície das Mesquitas, ele tem que pedir ao Ministério da Defesa palestino. Ele tem que pedir aos árabes permissão para ir à Planície das Mesquitas. Só para o senhor ter uma ideia. Militar nunca recebeu esta autorização. O militar israelense. Porque os árabes, eles promovem a jihad, a guerra santa. E eles pensam que o judeu vai fazer a mesma coisa. Amarrar bombas no corpo para ir lá explodir as meninas. Então, um militar do exército israelense nunca, não tem na história, que recebeu uma permissão para visitar a Planície das Mesquitas. Agora, olha o tamanho do conflito hoje. Imagina, pastor, derrubar uma mesquita para construir um templo. A mesquita é muçulmana, o templo é judeu. Imagina, se nem paz naquela região, pastor, presidente americano, Bill Clinton, Bush, o Barack, quantos já tentaram e ninguém consegue levar a paz? Ninguém consegue. Imagina, pastor, nas Olimpíadas, deixa eu entrar aqui agora, nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, eu estava na ativa e veio um grupo de israelense conhecer o metrô do Rio. Eu fiz a segurança deles, pastor, com um pelotão. Eu fiz a segurança deles, autoridades. Era o prefeito de Jerusalém Nova, da Jerusalém Nova. E eles vieram conhecer o metrô do Rio de Janeiro para implantar o metrô lá em Israel, em Jerusalém principalmente, que ela está saturada de veículos. É uma cidade histórica, é uma cidade muito visível. Sim. Preste atenção, pastor. Eu fiz amizade com um sargento israelense e tal. Olha o que ele me disse. Quando o projeto foi colocado em pauta,
quando o projeto foi colocado em pauta no Senado israelense, a notícia saiu com 25 minutos no jornal. 25 minutos, os árabes já tinham matado 18 soldados israelenses na fronteira. Por quê? Que eles disseram, se botar metrô em Jerusalém, nós vamos explodir tudo. Por quê? Eles acharam que o túnel do metrô ia passar debaixo da mesquita do Domo da Rocha. Olha o nível de ódio desse povo. Conflito terrível. Por que o senhor está falando isso, pastor Joel? Eu estou falando, pastor, porque eu quero levar a gravidade de construir o terceiro templo. E o que eles mais pedem é a construção do terceiro templo. E quem vai autorizar essa construção é o anticristo. Logo quando ele assumir o governo, nos primeiros 3 anos. Agora escuta, pastor. Já tem, olha que interessante. Já tem a madeira plantada. A madeira de acácia. Pastor, já tem a escola. Escuta, pastor, de levitas. E o sistema de sacerdotes já foi implantado. Escuta o que eu li essa semana. As novilhas vermelhas para o sacrifício já estão com 1 ano e meio. Aí, eu conversando com esse colega, sargento israelense, ele disse para mim que se autorizarem fazer o templo, eles constroem em 3 meses. Só pensa isso. Agilidade, hein? Só pensa. Aí agora, como é que esse templo pode ser construído? Tem que derrubar a mesquita? Aí eu comecei a pesquisar esse assunto. Eu estou no meio dessa pesquisa agora. Nós descobrimos, através de pesquisa, de mapas, né, de fontes que eu consegui lá e tal, muita coisa, que além da mesquita, essas 11 que já tem, 3 são muito famosas, entre elas o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar, essas coisas assim. No norte, no lado norte da Mesquita Domo da Rocha, tem um terreno vazio que ninguém ocupa. Pastor, isso aqui, ó, me perdoa, mas até o cabelo da minha cabeça arrupiou. Ninguém ocupa e serve como estacionamento de carro. E olha, os judeus já têm certeza que é ali naquele lugar que será construído o terceiro templo. Ou seja, não vai precisar derrubar a mesquita. Por quê? Por isso que eu falei, pastor, eu abri um parênteses e falei premissa maior, premissa menor, e dei um raciocínio lógico. Eu vou explicar ao senhor por quê, o senhor vai me entender agora. Cabeça de estudante. Pastor, se os presidentes americanos não conseguiram colocar paz lá, se a ONU não conseguiu colocar paz entre árabes e judeus, entre palestinos e judeus, escuta, pastor, por que o presidente americano é o homem mais forte do mundo? Porque não entendem daquela região. Quando eu disse que o anticristo será um judeu, e ele vai conseguir levar a paz para aquela região, que ele tem que entender aquele povo, ele tem que entender aquela região. Exatamente. Vou ver, pastor. Se não é verdade, se eu não estou mais ou menos com a minha cuca lelé, mineiro, só tem mineiro mesmo do interior, mas eu não estou pensando numa linha certa. O senhor entendeu? Então eles não conseguiram, porque eles não conhecem os judeus. Agora, alguém que conheça, que é judeu, que conhece a origem, que conhece o terreno, que conhece a divisão, vai colocar paz, vai conseguir colocar paz. E os árabes vão aceitar que coloque um templo do lado. Provavelmente eles vão exigir que construa um muro alto e deixa o judeu adorar. Você entendeu? Exatamente. Isso que não nos atrapalha. Aí, pastor, olha que coisa interessante. Quando der 3 anos e meio, eu voltei o assunto um pouquinho, né? Mas o assunto é muito longo. Santo de Israel. Pode ficar à vontade. Aí, pastor, olha só. Quando der 3 anos e meio, o anticristo até agora não pisou em Jerusalém. Até 3 anos e meio, ele está colocando ordem na farofa, no mundo e tal, e vamos lá. Quando dá 3 anos e meio, ele vai pedir para ir em Jerusalém. Aí, pastor, ele vai querer conhecer o templo. Daniel, capítulo 9, versículo 27.
A aliança que ele fez com o povo judeu será quebrada. Será quebrada. Aí, ele vai pisar em Jerusalém, ele vai visitar o templo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ele vai ocupar o lugar de Deus, querendo ser adorado como Deus. É aí que vai dar o problema com os judeus, com Israel. É aí que eles vão descobrir que ele não era o Messias. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Eu não estou lendo, eu estou falando. Então ele quebra essa aliança, aquela aliança que foi feita em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele quebra ela. Ele vai visitar Jerusalém. Até então, o senhor me permite aqui uma comparação. Até então, ele está numa lua de mel com os judeus. Ele autorizou construir um muro, o templo, melhor dizendo. Os judeus estão amando ele, estão beijando a boca, isso aí mesmo, entendeu? Sim. Aí, quando ele resolve pisar em Jerusalém, é a Bíblia quem diz aqui, pastor, agora já não sou eu. Aí ele vai querer ser adorado como Deus. E aí, pastor, o judeu não aceita adorar a outro que não seja o Deus verdadeiro. Aí, como diz o popular, o senhor me permite, deu ruim. Deu ruim. Aí vai dar ruim. Aí que vai começar a grande tribulação para os judeus. Aí eles serão perseguidos. Aí, pastor, eles serão massacrados. Massacrados. Pastor, ele vai reunir os seus exércitos. Ele vai reunir o seu... Eu estou adiantando um pouco, eu quero abrir para alguma pergunta, se alguém quiser fazer, pastor. Eu não sei até que hora que Tem algumas anotadas aqui, pastor. Tem algumas. Eu não sei, né? Até que hora que a gente pode ir, eu não sei como é que é. Ah, pode ir até a hora que você achar conveniente, fica tranquilo. Então tá bom. Aí, pastor, ele vai juntar todo o exército para massacrar Israel. Pastor, a Bíblia fala de 200 milhões de soldados. 200 milhões de soldados. A Bíblia descreve, pastor, que ele vai pisar em Jerusalém e ele vai abusar das mulheres. Abusar das mulheres. Zacarias, capítulo 14, versículo 2. As mulheres serão estrupadas. As mulheres serão mortas na frente do marido. Os filhos. Isso aqui eu aprofundei, porque arrupia o cabelo da gente. Os filhos serão mortos na frente dos pais. Zacarias, capítulo 13, versículo 8, fala que o morticínio nunca houve nada igual na face da terra. Vai ser tanta morte, pastor, que eles vão levar 7 meses para sepultar os mortos da batalha do Armagedon. Tudo provocado porque os judeus não quiseram adorá-lo, porque ele se assentou no lugar de Deus querendo ser adorado como Deus. Querendo ser adorado como Deus. O senhor entendeu? Então, eu falei da batalha do Armagedon, nós temos que tomar muito cuidado. Ontem eu vi uma perguntazinha, o senhor me permite dar só uma pincelada. Eu vi uma perguntazinha do Gog e Magog. O senhor me permite dar uma pincelada, eu vou abrir um parênteses, depois eu volto para o assunto. Sim. Tá bem? Sim. Tem muito cuidado para não confundir Armagedon com Gog e Magog. E o senhor sabe 2 Gog e Magog na Bíblia, pastor? O senhor sabia? Ontem eu vi uma perguntinha, aí eu falei assim, meu Deus, amanhã eles estão me provocando. Pastor, tem Gog e Magog de Ezequiel, capítulo 38. Aí agora escuta o que eu vou falar para o senhor. É bíblico, tá bom? Esse Gog e Magog de Ezequiel, capítulo 38, ela vai acontecer, sim, no princípio das dores. No princípio das dores. Aí, em Ezequiel, Gog é um príncipe e Magog é a sua pátria. Ó, qualquer hora a gente come uma pizza junto e eu conto para o senhor o suspeito de quem é esse príncipe e quem é essa pátria. Então já está marcado, hein? Tá fechado. Agora escuta.
Lá em Apocalipse capítulo 20 tem outro Gog e Magog. Aí lá mesmo responde, após o milênio, fica tranquilo. Então, ontem alguém fez uma pergunta, meu amigo, o presbítero Edmar, mas hoje eu quero dar uma pincelada. Então, a Gog e Magog de Ezequiel é no princípio das dores, antes da grande tribulação. E não confunda essa Gog e Magog com o Armagedon. E a Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, lá responde a pergunta, é após o milênio. Pode ficar tranquilo que eu sei o que eu estou falando. Aqui é Bíblia, aí tem certeza. Então, pastor, voltando para a Batalha do Armagedon, aí Israel vai ser massacrado. Aí eu comentei aqui o que vai acontecer. A guerra vai ser tão renhida, pastor. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vai ser tão renhida. E Jesus chorou uma vez sobre a nação, né? Sobre Jerusalém, né? Vai ser tão renhida, né? Os meus mestres me ensinaram, num sentido figurado, que quando Israel estiver sofrendo a batalha do Armagedon, até as vestes de Jesus vão estar salpicadas do sangue das vítimas dos judeus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Zacarias, capítulo 14, versículo 3. Por que isso, pastor? Porque um dia ele chorou sobre Jerusalém. Chorou sobre Jerusalém. E provavelmente isso vai acontecer nesta mesma região que ele chora. Então ele vai estar muito próximo, vendo o povo, a nação eleita dele, o povo que ele ama, mas que o rejeitou, que o levou à cruz, passar por essa batalha. Você entendeu? Olha como isso é forte, pastor. Ah, se eu tivesse tempo de eu entrar nessas vestes aqui, mas larga esse trem para lá, entendeu? Vamos para frente, que vai... Amém? Amém. Aí olha o que vai acontecer. Quando teve muita morte, vão levar 7 meses para sepultar os seus mortos. Aí eles entenderão que ele não é o Messias. Aí olha que coisa linda. Isaías 64, do versículo 1 ao versículo 12. Israel vai clamar ao Senhor Deus. Ô glória! Israel, eles vão clamar. Aí agora escuta, quando eles clamarem, é só ler lá depois, não dá tempo. Isaías 64, do 1 ao 12. É o choro, o lamento de Israel, clamando, pedindo socorro ao Senhor. Aí agora escuta, pastor, aí vai acontecer uma teofania. O que vai acontecer, pastor? O próprio Jesus, o Messias verdadeiro, o glória, ele descerá visivelmente com os seus santos, com a igreja arrebatada, com os anjos. Todos verão isto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Judas, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Então, vai se dar a tão sonhada conversão nacional de Israel ao verdadeiro Messias. Nesse momento, a súplica deles, o espírito de graça que vai sair da boca deles, vai fazer com que a misericórdia de Deus seja aplicada sobre a vida deles. Os judeus chorarão muito, muito, reconhecendo que eles levaram o Messias original à cruz. Eles vão chorar, eles vão se lamentar, eles vão rasgar suas vestes, aqueles que estiverem vivos. E eles vão chorar pelas suas vidas, por terem matado, por terem levado na cruz o Salvador das suas almas. Zacarias, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, fala sobre isso. Anota aí, depois vocês leem. Romanos, capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Mas, pastor, que teofania que o senhor disse, pastor? A Bíblia diz em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, que o próprio Jesus, o Messias verdadeiro, ele pisará o Monte das Oliveiras. Pastor, a batalha do Armagedon vai acontecer no Vale do Armagedon, ou Vale de Jezreel, tem mais nomes. Se quiser eu cito aqui, mas não tem tempo.
Então ele vai acontecer. E o Vale do Armagedon, o final dele, é exatamente no Monte das Oliveiras. Então, o exército do anticristo vai encurralar os judeus. Já matou muita gente, vai encurralar os judeus em direção ao Monte das Oliveiras. Aí, quando já tiver acontecido esse morticínio, essa matança, quando eles clamarem o clamor de Isaías 64, o Senhor pisará com seus pés o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4. Aí os judeus vão reconhecer Jesus como Messias. Zacarias, eu já falei aqui, 12, do 8 ao 10. Vão se lamentar angustiosamente por ter sacrificado o Messias. Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 31. Vão se lamentar angustiosamente. Aí, pastor, toda vez que Deus se manifesta na terra, pastor Diego, acontece uma teofania, que é a manifestação de Deus na terra. A terra não suporta a manifestação de Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando Moisés vai, fica no monte 40 dias, aí a Bíblia diz que o Sinai fumegava. Relâmpagos, trovões eram ouvidos do Sinai. Isso era uma teofania. Deus falando com Moisés, Deus se manifestando sobre a terra. Quando o Senhor Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, teofania. O monte não vai suportar, vai rachar no meio, vai partir no meio. Isso é lindo demais. Isso é muito forte. O termo grego que Paulo usa para a vinda de Cristo é parousia, né? Que quer dizer uma chegada, uma presença. E de fato está se referindo ao Messias em pessoa. É fato do Antigo Testamento falando. É muito forte. Amém. A Bíblia fala mais dessa vinda de Jesus do que tudo. E tem muitos versículos. Amém? Pastor, são 10:11. Tem muita coisa para falar. Né? Tem muita coisa para falar. Amanhã eu tenho que estar 8 horas no Templo Central, porque eu sou o primeiro secretário do campo, por isso que eu vim correndo hoje, eu faço o expediente da igreja. Tem consagração, principalmente para os obreiros e para toda a igreja. Perfeito. Lembrando, a semana inteira em Correias, de 5 às 7 da manhã. Eu estou pregado. Eu agradeço, senhor, pelo comprometimento conosco. Responder algumas perguntas, se puder. Se o senhor me der mais esses 15 minutos, aí a gente responde a pergunta e 11 horas a gente pode ser assim? Pode. Quando o senhor quiser fazer outro, eu me disponibilizo. Nesses horários, depois da igreja, a gente não tem compromisso. Eu venho voado de novo. Glória a Deus por isso. Que bom poder contar com o senhor. Gente, vocês que estão na live aí, tem em torno de 35, 40 pessoas. Coloca aí rapidinho a sua pergunta, que eu vou fixar aqui para o pastor Joel. E enquanto você pensa na sua pergunta, eu já queria fazer algumas, pastor. Sim. A primeira é relacionado à aliança que ele vai firmar, o anticristo, voltando lá atrás. O senhor acha, na sua opinião, claro, não precisa se comprometer, que o anticristo vai se aliançar com o lado romano? Pastor, seu nome provoca. O anticristo, eu vou falar algo aqui, tá bom? Ele vai surgir com o ressurgimento do antigo Império Romano. Fechou? Então, já deu para o povo entender, né? Eu não queria entrar nesse mérito, porque esse assunto aí a gente precisa de uma aula só para conversar sobre ele. Porque nós teríamos que voltar lá atrás, nós teríamos, por exemplo, que incluir aí até a Rússia atualmente, a antiga União Soviética. Então, o antigo Império Romano, ele será todo constituído novamente. E eu vou dar uma palavra aqui. O anticristo vai surgir desse eixo aí do antigo Império Romano. Fechou? Então, principalmente com os romanos, é a principal aliança dele. Então, ele vai surgir do antigo Império Romano. Agora, eu quero lembrar ao senhor o seguinte. O senhor sabe que tem judeu espalhado no mundo inteiro. Quando eu disse que os judeus vão pregar na grande tribulação, pastor, eu esqueci de falar que na diáspora dos judeus,
Eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Então, eu tenho 3 amigos judeus. Um militar que eu citei para o senhor e 2 aqui em Petrópolis. 3 amigos judeus. Pastor, 90% dos judeus são poliglotas. Falam mais de 3 idiomas. Quando eu disse que eles vão pregar na grande tribulação, eu estava falando exatamente disso. Eles são poliglotas, pastor. Por isso que eles foram. Parece que Deus já tinha visto que eles iriam ter que passar. Claro que já, né? Pela grande tribulação. Então eu vou espalhar para eles aprender todas as línguas do universo. Quando entrar na grande tribulação, eles vão falar inglês, eles vão falar espanhol, eles vão falar mandarim. Então eu quero só fazer um parênteses aqui. Quando eu falei daquele minha desconfiança que o anticristo terá que ser um judeu, tem judeu espalhado no mundo inteiro. A economia americana, o senhor me permite falar isso. Eu estudo muito a economia americana, a Bolsa de Valores de Nova York, ela está na mão de meia dúzia de judeus. E o senhor vê como funciona a economia americana, né? Então, tem judeu no mundo inteiro. E, dificilmente, 90% dos judeus são poliglotas, falam mais de 3 idiomas. Por isso que eu disse que eles vão pregar. Então, respondendo a pergunta do senhor, mas trancafiado, a aliança deles principal, Romanos. Pastor, agora acerca desses 144 mil e acerca dos salvos da grande tribulação. Vamos lá. Se vai haver salvação na grande tribulação, o senhor já disse que concorda, que vai haver salvação. Vai. Esses salvos da grande tribulação podem ser chamados de igreja, porque se a igreja como noiva vai ser arrebatada antes da grande tribulação, quem for salvo na grande tribulação pode ser chamado de igreja? Pastor, eu vi ontem o senhor fazendo essa pergunta. Falei que ia fazer hoje de novo. Aí, né, eu vou dar uma aula de Pentateuco, eu vou dar qualquer aula, eu separo 20 perguntas. Vamos lá. Aí, pastor, eu vou dizer para o senhor o seguinte, pode ser chamado de igreja, porque igreja, pastor, como é que eu posso falar para o senhor assim, olha, né, eu faço parte de uma igreja, eu sou a igreja, eu sou um membro da igreja. Então, por exemplo, nosso corpo, os dedos são membros do corpo, o meu dedo mindinho, membros do corpo. Então, eu chamo sim de igreja, eu vou dizer por quê. Porque uma vez que eles pertenceram, um exemplo, vou dar um exemplo de um desviado que entrou na grande tribulação, né? Um desviado que entrou na grande tribulação. Então, ele sabe que ele terá uma segunda chance. Uma vez pertencente ao corpo, chamado igreja, que igreja é eclésia, chamados para fora, em qualquer lugar que ele estiver, ele é considerado igreja. Eu encontro muito com jovens de Correias, eu não vou falar de outra igreja, não, vou falar da minha, tá, pastor Diego? Da minha. Okay. Eu vou falar assim, ó, jovens, pastor, que eu ensinei, ó, vocês têm que ter sonho, vocês têm que pensar na faculdade, você pode mudar a situação da sua família. Jovens, pastor, que entraram numa faculdade e se desviaram da presença do Senhor. O senhor acredita isso, pastor? Eu creio. Eu acho que aquilo subiu para a cabeça deles e se desviaram da presença do Senhor. Mas eu tenho exemplo lá também de jovens que estão já terminando medicina e estão firmes com Jesus. Então é um perigo a faculdade para desviar o jovem, tirar o jovem da presença do Senhor. Mas esses jovens, eles estão, eu tenho certeza que o que nós ensinamos está lá no coraçãozinho deles. Então eles sabem, de vez em quando eu encontro ele na rua e eu digo assim, pastor, olha só, ninguém ocupou o seu lugar. O seu lugarzinho está lá. Eu encontro com um irmão, com uma irmã que esfriou na fé, e eu digo para ela, o seu lugar está lá, irmã. Quando eu digo esta expressão, pastor Diego, eu estou chamando ela de igreja. Eu estou considerando ela igreja. Então, pode ser, né? Eu vou falar algo para o senhor aqui.
o meu saudoso professor, ele já dorme no Senhor, Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, um homem, era uma sumidade em escatologia. Sumidade em escatologia, pastor. Uma vez eu fui conversar com ele no tete-a-tete, só eu e ele. Ele que me chamou e falou, meu filho, você tem uma tendência muito grande. Eu estava na graduação, pastor, eu estava na graduação. E ele me chamou e falou assim, você tem uma tendência muito grande aí para o lado da escatologia. Eu já amava, e eu declarei aquilo para ele. Quando eu declarei aquilo para ele, ele pegou 3 livros assim e me deu sobre escatologia. Aí olha o que ele me disse. Olha o que ele me disse, pastor. Só vai rir agora, tá bom? Não está na Bíblia, tá bem? Mas olha o que ele me disse. Ele quase matou de desespero, de medo. Ele falou assim, você tem uma grande tendência de seguir a linhagem escatológica. E foi verdade, está cumprindo, estou há 11 anos estudando isso. Aí ele disse assim, você sabia que você pode ser escolhido por Deus para não ser arrebatado e ir pregar na grande tribulação? Eu falei, Senhor, tem muito com aquilo. Eu assustei muito. Aí ele disse assim, pela tua convicção, por conhecer muito o assunto e por ter fé na salvação, na grande tribulação. Ele assustou demais com aquilo. Então, veja bem, pastor, olha só. Eu estou respondendo a pergunta do senhor até agora. Eu dei o exemplo do desviado, mas vamos supor que o saudoso pastor Antônio Gilberto estivesse falando a verdade. Um exemplo. Ele estava fazendo ali uma suposição. Mas que o senhor escolha alguns entendidos. O senhor gosta de escatologia? O senhor também, pastor Diego? Qual é o risco de ser escolhido por Deus para ficar, para pregar? Para ajudar os 144 mil, ajudar as 2 testemunhas, ajudar quem tiver desviado lá. Nós seremos chamados igreja, pastor, de qualquer forma. Aí agora escuta. Agora deixa eu voltar um pouquinho atrás. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, pastor. Nas bodas do Cordeiro. Tem um versículo em Apocalipse, nós vamos estar nas bodas, sentadas com o Senhor. Vê se o senhor já leu isso, ó. Senhor, quem são aqueles com as vestes manchadas de sangue? O senhor já leu isso? Já. Aí o senhor, ó, são os que vieram de grande tribulação. Pastor, escuta. São os salvos da grande tribulação. Nós vamos estar do Cordeiro. E vai estar acontecendo aqui embaixo a GT, a grande tribulação propriamente dita. E serão mortos. Eu citei uma imagem. E eles vão entrar nas bodas do Cordeiro. E nós vamos perguntar quem são, Senhor? Porque nós não tínhamos visto eles ainda no céu. Então eles vão estar chegando e nós perguntando para o Senhor. E quem vai nos dar a resposta é o próprio Senhor. São os que vieram de grande... Agora, por que as vestes salpicadas de sangue, pastor? Isso aqui é muito interessante. Nosso mestre levou 2 horas conversando só sobre isso. Cristo nos deu a salvação pagando com a sua própria vida. Eu sugiro, aproveita agora, ó, aproveita que nós estamos no feriadão aí, quem está na live, eu gosto de indicar um filme antigo, mas tem que ser o com Mel Gibson, Paixão de Cristo. Ah, perfeito, super indico. Pastor, nós fizemos um trabalho no mestrado, e o nosso mestre que nos passou o trabalho, ele disse que aquele sofrimento do filme Paixão de Cristo chega a 10% aproximadamente do sofrimento que Jesus passou. O senhor lembra, quando esse filme foi lançado, várias pessoas passou mal. Então, escuta, olha o sofrimento que foi para Jesus conquistar a nossa salvação. Agora, pensa comigo, pastor, o senhor acha que vai ser de qualquer maneira na grande tribulação? Não. Por isso que eles vão ficar no céu com vestes salpicadas de sangue. Porque pagarão com a vida, pastor, com a vida, do jeito que Jesus pagou na cruz. Acho que empolgo, eu grito, eu dou tapa, eu amo esse assunto. Ô, Glória, assim que é bom. Pastor, tem outra aqui. Vamos lá. Falamos dos salvos, da grande tribulação, o 666. E aí, pastor? É o www, como é que calcula? Que número é esse do anticristo? O senhor não ia passar batido nessa. Sabe por que eu tô rindo, pastor? Olha só. Quanto tempo eu perdi calculando o código de barra de mercadoria?
Meu Deus! Deixa eu falar para o senhor uma coisa. A Bíblia fala sobre esse número, e esse número, pastor, hoje, bem aprofundado, eu quero fazer uma declaração, que ele nada mais é como um símbolo maligno, um símbolo do inimigo das nossas almas. Se eu perguntar para qualquer crente assim, ou para qualquer pessoa, qual é o número da perfeição? Eles vão falar qual? 7. 7. É verdade ou não é? É. Se eu perguntar assim, ó, qual o número da besta? Eles vão falar 666. É verdade ou não é? 666. Até o ímpio fala isso, pastor. Então escuta. A Bíblia fala isso como sendo um número designado ao inimigo da nossa alma, ao diabo. Da mesma forma que o número 7 é designado ao Deus que nós servimos, ao Deus perfeito. Então, ao lado errado, nada mais é. O seu número será 666. Ele estava dizendo da malignidade do inimigo das nossas almas, do diabo, do dragão. Amém? Amém. Então, eu dou crise de riso quando eu começo, vejo gente questionando, e tal, olhando o chip, essas coisas assim. O chip é real, porque tudo está encaminhando. E cada dia que passa, ele está diminuindo. Né? É que não dá para passar aqui, mas eu tenho vários vídeos, inclusive, pastor, deixa eu fazer uma declaração aqui. Eu sou oficial do Exército. Eu tenho colegas meus de turma, colega meu, que já não usa mais carteira, pastor. Aqui no Brasil, não usa, entendeu? Não usa mais. E, né? Deixa eu ficar na minha aqui. Tá certo? Então, é muito interessante isso. Mas fica tranquilo, é bíblico, mas é um número falando da malignidade do inimigo da nossa alma, do dragão, o diabo. Pastor, agora eu vou falar de um... Não foge um pouco, mas está inserido e é bom para criar um despertamento. Eu queria saber muito a opinião do senhor. Vamos lá. Consciência no inferno. Pastor, muitos vão tomar consciência do bem que era a salvação através do Espírito Santo quando ele for retirado da igreja. E a grande tribulação estiver acontecendo, muitos vão tomar consciência através do sofrimento. Na opinião do Senhor, um dos maiores sofrimentos de uma alma que se perdeu no inferno é a consciência de talvez ter tido a possibilidade de salvação. O que o senhor acha? Que estaremos conscientes no inferno? Estaremos, não. Quem se perder, perdão. Deixa eu levar o senhor a um versículo da Bíblia que eu gosto muito. As perguntas que mais me fazem num seminário de escatologia: aqueles que já morreram em Cristo estão conscientes ou inconscientes? Deixa eu levar o versículo. Tá? Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. Eu vou ler. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pastor, o senhor cutucou agora a vara com a onça com a vara curta. Vamos lá. Foi de propósito. Então tá bem. Deixa eu comentar algo com o senhor. Quando eu olho para cima, eu estou olhando para o céu. Quando eu falo abismo, eu não olho para cima, eu olho para baixo. Quando eu falo céu, eu olho para cima. Quando eu falo abismo, eu olho para baixo. Amém? Então vamos lá. Tem um homem na Bíblia, pastor. Olha onde eu vou levar o senhor para a gente explicar, hein? Talvez agora nós ficamos mais 1 hora, mas isso aqui é bom. Tem um homem na Bíblia que diz assim, me dá o nome, hein? Paulo, né? Fui ao terceiro céu, né? No corpo não sei, se fora do corpo não sei. Então ele fala que foi ao terceiro céu. Então o senhor concorda comigo que tem o primeiro e o segundo céu. Amém ou não amém? Amém. Então tá bom, pastor. Vamos lá. Agora escuta, olha só. Quando a gente chega na graduação, pastor, a gente estuda com monge, com frade, com padre, porque as teologias elas se unem. Sabe
que eu entendi o purgatório da Igreja Católica Apostólica Romana que eles pregam? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela prega assim, ó, que depois da morte, a alma vai para o purgatório, para ver se ajeita, aí tem que celebrar uma missa, tem que acender uma vela para ver se ela toma rumo, não é assim? Pastor, a pergunta que mais me fazem quando eu estou ministrando, principalmente quando chega o arrebatamento da igreja. Aonde estão aqueles que morreram em Cristo? Eu li um versículo aqui que me dá uma dica. Eu tenho mais versículos, mas eu quero conversar com o senhor para me responder essa pergunta. Se Paulo fala que foi o terceiro céu, João fala que foi o terceiro céu, tem 3. O primeiro céu é essa abóbada celeste que a gente olha aqui azul. A Bíblia diz que a terra é o cabelo dos seus pés. E ele mora nas extremidades do céu. Ele mora. Deus mora. Se ele mora nas extremidades do céu, o trono dele é no terceiro céu. Terceiro céu. Mas Apocalipse capítulo 6, versículo 9, fala que as almas estão debaixo do altar de Deus. Vamos lá. Se o terceiro céu é a morada dele, ali é o altar. O altar. Se aqueles que morreram em Cristo estão debaixo do altar, só me desculpa, é uma opinião minha. Estão no segundo céu. Estão no segundo céu, pastor. Aí o senhor me permite, eu quero fazer uma analogia que a Igreja Católica chama esse segundo céu de purgatório. E agora eu vou dizer para o senhor a resposta. Estão conscientes. E o pior de tudo, pastor, se tem o primeiro céu, o segundo céu para cima. Agora eu quero falar algo para o senhor que é tremendo. Se eu falo de abismo, eu olho para baixo, aí eu quero falar do inferno. Porque se para cima tem o primeiro céu, o segundo, o terceiro, para baixo nós temos, pastor, a litosfera, a pirosfera e a barisfera. Aí o senhor me permite fazer uma colocação. A barisfera é onde está localizado o Geena. O Geena, pastor, deixa eu dar uma palavra aqui no nosso português, para quem está na live entender. É o inferno, onde existe um lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. Agora escuta, lago de fogo e enxofre. Aí eu fui pesquisar, pastor, qual é o grau da temperatura para derreter o enxofre. Pastor, o lago de fogo e enxofre, ele possui 1.800 graus. E lá é localizado o Geena. Nós precisaríamos de mais um dia inteiro para conversarmos sobre isso. Aí, escuta, a litosfera é essa camada da Terra onde estão as plantas, onde nós vivemos. A pirosfera, pastor, olha que coisa interessante, equivale ao segundo céu, onde a Igreja Católica Apostólica Romana chamaria ali de purgatório. E onde está aqueles que morreram em Cristo? Que quando a igreja foi arrebatada, como o pastor Heber disse ontem, quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares, os mortos em Cristo já estarão com ele. Por quê? Porque estão mais perto, estão debaixo do altar. Que para mim, na minha concepção, e dos meus mestres que me ensinaram até agora, é o segundo céu. E na terra, para baixo, a primeira é a litosfera, e a segunda, que é a pirosfera, aí tem um monte de gente que vai chamar de Hades, de lugar de tormenta, de abismo, baseado naquela passagem do rico e Lázaro. Aí agora eu vou responder a sua pergunta. Totalmente consciente, pastor, para eles entenderem a oportunidade que eles perderam e agora a chave final, aumentar o sofrimento. Aumentar o sofrimento. Perfeito. Aqui, o senhor me fazer mais uma colocação? O senhor lembra de uma mina aqui no Chile que foi soterrada há uns 8 ou 9 anos atrás? Lembro desse acontecido.
Pois é, pastor. Escuta, eu tenho a revista Veja daquela época. Todos aqueles homens soterrados aceitaram Jesus. Eu vou explicar ao senhor por quê. Rapidinho, rapidinho. Está na revista. Eu guardo essas revistas. Eu guardo a revista do Senna, o acidente dele. Eu guardei essa. Eu guardei a do astronauta, o Marcos Pontes, que era um tenente-coronel da aeronáutica, e foi para a NASA. Ele era ateu. Aí, escuta, olha que coisa interessante. Ele era ateu, né? Aí, quando ele voltou da NASA, uma repórter foi entrevistar ele, muito famosa, ela perguntou, e aí? Ele fala assim, ó, verdadeiramente tem um ser superior que rege o universo. Só está declarando que Deus existe? Ele repete, verdadeiramente tem um ser superior que rege o universo. Glória. Pontos, Senhor. Entendeu? E por que esses mineiros aceitaram Jesus? Que eles ficaram soterrados. Soterrados. A profundidade da mina. Olha só. Quando eles foram salvos, eles perguntaram, vocês falavam com a gente através de um tubo? Não. O tubo nós furamos só para mandar oxigênio. Mas nós ouvimos gargalhadas, ranger de dentes, gente sorrindo. Aí eles descobriram, olha, que eram as almas gemendo na pirosfera da Terra. Todos eles aceitaram. Santo de Israel. Meu Deus. Vou parar com esse assunto, que isso aqui é intrigante também. Tá bem. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou encerrar aí com mais uma, hein? Olha, deixa eu só fazer o último comentário aqui sobre essas 3 câmaras da Terra. Então lá tem um lago de fogo e enxofre. Deus é tão sábio que ele colocou um lençol freático. Quando a gente faz um poço artesiano, a gente fura o lençol freático. Isso. Sabe por que ele colocou o lençol freático? Para haver um equilíbrio de temperatura sobre a Terra e nós podemos viver aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo perfeito, né, pastor? Perfeito. Pegando um gancho nessa explicação do Senhor, já que temos consciência, o ser humano vai ter consciência da perdição, muito melhor é tomar consciência Hoje. agora. Hoje. As igrejas estão aí, a palavra está sendo apregoada, muitas pessoas estão tendo acesso ao conhecimento, porque aos irmãos que estão na live, por favor, informação não é conhecimento. Hoje nós vivemos um período de um mundo colorido nas redes sociais, todo mundo faz um vídeo quando chega na internet e brilha, e às vezes a informação não procede de Deus, não procede da Bíblia, não procede do Espírito Santo. Busquem conhecimento através da palavra de Deus, ela é inerrante. Amém? Nós temos essa oportunidade e é isso que vai te sustentar naquele grande dia. Glória! Se o irmão fez uma pergunta aqui, Natan Garcia, o arrebatamento e salvo do inferno é sinônimo? Natan Garcia Calvino, pastor. É. Ele esqueceu de colocar o sobrenome dele. É Natan Garcia Calvino. Aqui, repete a pergunta dele, por favor. Ele está perguntando se arrebatamento e salvo do inferno são sinônimos. Ai. Salvos do inferno é a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, o nosso permanecer fiel até o fim. Isso nós estamos, deixa eu usar uma expressão chula, nós estamos rachando fora de perder a nossa alma, nós estamos rachando fora de inferno. Arrebatamento é para quem é salvo. Perfeito. Amém, povo? O pessoal do Correio está aí, ó, o perfil lá da igreja está aí, pastor. Benção. Amém. Gente, então essa foi nosso segundo dia de imersão com esse pastor abençoado, pastor Joel, que dispôs um tempo precioso para estar aqui conosco, para atendermos aqui no projeto Semeando Conhecimento. Nós nos sentimos honrados de ter esse mestre aqui nos ensinando, falando conosco aqui, num papo bem humorado. E eu quero marcar um dia que eu vou fazer um podcast com ele. Nós vamos estar presencialmente, aí nós vamos falar umas 3, 4 horas.
Ele vai vir preparado. Nós vamos fazer um podcast. Uma pizza. Nós vamos comer uma pizza. Vai ter pizza no dia, pode ficar tranquilo. Pô, e, gente, essa live vai estar lá no nosso canal do YouTube. Eu vou baixar essa live, vou postar lá simultaneamente. Para quem não viu, para quem vai ver depois, vai ficar gravado aqui no Instagram também, tá? Para quem quiser fazer um cortezinho, quem quiser compartilhar, gente, a palavra está aí, foi apregoada e é para ser disseminada. Amém? Amém. Pastor, pode falar. Quero agradecer aos irmãos que estão na live. Eu tenho uma irmã de carne na live lá do interior de Minas, pastor. Ela mora na cidade de Visconde Rio Branco, é a Rosemary Pessata, ela está aí ao vivo, eu já vi aqui. Quero mandar um beijo, Rose, transmita um beijo aos meus pais. Eu tenho papai e mamãe vivos, bem velhinhos. Glória a Deus. Pai, um pastor, servo do Altíssimo. Minha mãe, que me ensinou a palavra de Deus. Meus irmãos, todos na presença do Senhor. Glória. Uma bênção. Sou um dos filhos mais ausentes, mas a culpa é da minha mãe, que me ensinou a palavra de Deus, o meu chamado por Deus. Glória a Deus. E de antemão também eu já quero marcar aqui, eu vou estar subindo para fazer uma visita lá na Assembleia, lá para a gente glorificar a Deus junto. Pastor, o senhor traz a palavra no dia, o senhor me avisa que eu agendo o senhor nos traz a palavra. Está feito o convite publicamente, está fechado. Pastor, uma hora a palavra, que a prioridade é palavra. Amém, pastor. É só o senhor mandar o dia que eu estou subindo a serra. É só falar, tal dia, Diego, estamos indo. Vai ser um prazer, pastor. Vai ser um prazer. Está feito. A oração final está com o senhor. Amém. Obrigado. Obrigado a todos que estão presentes. Deus abençoe vocês. Não desistam de servir ao Senhor. Permaneçam firmes até o fim. Falta só um pouquinho, pastor. Se nós tivéssemos consciência, o tão pouco que falta, ninguém deixaria os seus pés desvencilhar da presença do Senhor. E sejam, assim como o pastor Diego, semeadores de conhecimento. Levem isso a quem vocês conhecem. Não tenham vergonha. Falam da palavra de Deus. Fala que Jesus os ama. E fala que Jesus está voltando. Está muito perto. Está muito perto. Nós estamos vivendo aqueles dias que Noé estava construindo a arca e as pessoas passavam por ele e diziam, louco, maluco, como isso? Nós estamos vivendo esses dias. Podem ter certeza disso. A qualquer momento, o dilúvio vai chegar, a trombeta vai soar e nós vamos morar na casa. Tem mais gente da família, Samuel. Ah, que bênção ver vocês. Beijo, vamos orar ao Senhor. Pastor, muito obrigado, que honra. Que honra. Uma honra para nós. Que noite nós vivemos. Eu estou maravilhado, vou estar a dormir, que a minha adrenalina está alta, mas eu vou fazer uma hora que eu não tive tempo de fazer quando eu cheguei da igreja, mas valeu a pena, sempre vale a pena. Eu sou apaixonado pelo assunto, eu me coloco às ordens, como servo e dizendo sempre, eu sei que nada sei, para conversarmos sobre esse assunto tão interessante e que tão poucas pessoas têm coragem de falar abertamente. Eu me dedico a hora que o senhor precisar, nós somos servos. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe os seus projetos, pastor. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o rebanho que o Senhor colocou o Senhor para ensinar. Pregue a verdade, doa a quem doer. Mas nós vamos chegar diante do Senhor e vamos ouvir. Vinde benditos de meu Pai. Eu costumo dizer que para nós a salvação é diferente. Tem alguns versículos na Bíblia que é para nós, pastores. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. O povo está sedento, pastor. E se nós não lhes ensinar a verdade, nós seremos cobrados, pastor. Seremos cobrados. Senhor Deus, amado Pai. Estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Deus. Muito obrigado por viver hoje, Deus. Muito obrigado, Senhor, por viver estas horas. Muito obrigado por viver estes momentos. Muito obrigado pela vida do teu ungido pastor Diego, Senhor.
Espírito valeu Santo. a pena aprender a tua palavra junto com ele ali do Glorificado teu nome, Senhor. Nós vemos que produziu frutos, ó Deus. Abençoa cada um que está nessa live, que ficou até o presente momento, que conversou, que aprendeu, Senhor, a vida de Jesus. A tua boa mão seja sobre a vida de cada um, meu Pai. Obrigado, Jesus querido, por o teu Espírito Santo presente. De nós mesmos, nós não somos capazes. Nós não somos capazes. Louvado é teu nome, Senhor. Espírito Santo, teu Espírito Santo, doce Espírito, é presente aqui neste lugar, é presente entre nós. Senhor, dá uma noite de sono tranquila a cada um, dá um sono reparador, Senhor, e que ninguém sinta o peso do cansaço amanhã por ter ficado acordado um pouco até mais tarde. Jesus, abençoa o teu filho, o teu ungido, Diego. Pai querido, que o semeando avivamento, semeando conhecimento, chegue às nações, ó Pai, que o semeando conhecimento chegue a pessoas, a povos que nunca ouviram a tua palavra, Senhor. Nós queremos ser profetas agora, neste momento, e lançar uma palavra de vitória, a coragem, a ousadia do teu filho, Senhor. Pai querido, pense de uma forma extraordinária. Nós te louvamos e oramos, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me perdoa, meu filho. Eu sou muito chorão, sabe? Quando eu sinto aprender, eu falei para o Senhor que... Mas é a presença do Espírito, não tem jeito. Eu queria chorar, amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. Pastor, foi uma honra. Espero contar com o senhor para outros convites, outros projetos. Espero que agora nós possamos estreitar o laço e marcar aquela pizza de verdade. Fechou. Comer aquela pizza de verdade. Eu creio que vai ser uma benção. E, povo, quem ficou aqui até agora, amanhã tem mais, hein? Pastor Osmir Costa, encerrando amanhã com o milênio e estado eterno, juízo final. Vai ser o último dia da nossa imersão. Compartilha, siga o nosso canal e continua conosco aí ao longo da semana, ao longo dessa imersão. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, foi um prazer. Boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.